Quando estou naquele modo, tudo está manifestando, eu digo, cuidado com o que deseja. Meu cérebro é limitado pelo que ele pensa que eu posso conseguir ou que eu mereço. Se você tivesse que explicar a ciência da manifestação da forma mais simples, como neurocientista, o que você diria? Ok. Por favor, me ajudem a dar as boas-vindas. Doutora Tara Swart. Médico, neurocientista. Autor de best-sellers, anfitrião de podcast. Tara, é tão bom ter você aqui. Existem segredos da neurociência ou do universo que você acha que as pessoas não estão aproveitando o suficiente? Pesquisas que tenho olhado sobre o olfato. É um dos sentidos mais subestimados. Sério? Sim. O olfato é o sentido mais emotivo que temos. Nossa! Não estou seguro só porque penso que estou, mas estou seguro porque acredito em algo maior. Tem muita gente sofrendo. E como eu disse, você pode parecer que está louco se começar a falar sobre essas coisas. Atraímos pessoas com base em nossas feridas psicológicas? 100%. Você encontra pessoas que estão no mesmo nível psicológico que você. Nossa, cara. Deixa pessoas para trás. Se você evoluir e eles não conseguirem. Para impressionar alguém. Ouvindo ou assistindo isso agora, o que eles precisam saber sobre o seu cérebro, sua mente e como o universo. Bem-vindos de volta à The School of Greatness em português. Temos a inspiradora doutora Tara Swart aqui. Tão bom vê-la de volta. Oi, é bom estar de volta aqui. Sou fascinado por você como pessoa, mas também pelo seu cérebro e como você pensa. Você é uma neurocientista, mas também estuda o universo e os mistérios não revelados do universo, e como o cérebro realmente manifesta coisas e trabalha dentro do universo. Qual é a fonte das coisas? E você tem uma gama tão ampla de sabedoria e conhecimento. Então, eu queria começar aprofundando na manifestação e na ciência da manifestação. E se você tivesse que explicar a ciência da manifestação nos termos mais simples, com alguns passos sobre como as pessoas poderiam começar a aplicá-la em suas vidas, como neurocientista, o que você diria que seria? Obrigado pelas coisas adoráveis que disse sobre mim. Uma das coisas das quais tenho muito orgulho é tornar assuntos complexos simples e acessíveis. Porque eu genuinamente acho que, qual é o sentido de saber tudo se você não pode ajudar alguém a entender e usar isso de forma que faça uma grande diferença na vida dessa pessoa? E eu realmente recebi um elogio semelhante no Instagram hoje. E eu nem sempre respondo. Eu nem sempre tenho tempo para responder. Mas eu disse que esse é o melhor elogio. Obrigada. Gostaria de abordar isso de algumas maneiras. O caminho prático para a manifestação, que é baseado na neuroplasticidade, do meu histórico, e significa a capacidade do cérebro de mudar e crescer, e portanto sua capacidade de pensar de forma diferente, gerenciar suas emoções de maneira diferente, agir de maneira diferente no mundo material. Baseado nisso, a manifestação é realmente apenas definir um objetivo, ou escolher um resultado, e tomar as ações necessárias para que isso se torne realidade. É tão simples assim, mas o processo de neurociência começa com maior conscientização. Então você sabe, se sua vida não se desenrolou como você sonhou, ou se você se encontra preso ou repetidamente cometendo o mesmo tipo de erro, então precisa entender o porquê. Porque você não pode mudar isso se você não entender por que não está alcançando o que deseja ou o que está te segurando, qual é a barreira, e o que você poderia fazer de diferente. Então, uma vez que você pensa, ok, isso não está funcionando para mim, é assim que eu gostaria que minha vida fosse. Esta é minha visão, meu sonho, meu objetivo, o resultado que quero. Sim. Não se trata imediatamente de fazer algo. Realmente, não é agir imediatamente. Não imediatamente. Vou usar você como exemplo do ensaio mental que fez quando competia no decátulo. Você sabia o que queria alcançar com aquele decátulo, digamos com o salto com vara. Então passa todas aquelas horas repassando tudo na sua cabeça. Depois realmente vai e pratica o salto com vara, e então compete. É mais ou menos assim. Então é ensaio mental, visualização, depois a prática física e então o momento. Sim, e isso faz sentido com o esporte.
Certo? E eu queria usar algo tangível para que as pessoas pudessem entender. Mas pode ser algo mais relacionado a: eu quero conseguir regular melhor minhas emoções. Ou eu quero parar, você sabe, de escolher o mesmo tipo de cara, onde o relacionamento sempre acaba mal, porque é um pouco menos tangível. O processo que delineei começa com aumentar a consciência, e depois uma fase de ser, não fazer, que é a atenção focada, que é apenas notar quando você recai em velhos hábitos. Ou notar seja os padrões de pensamento, ou os comportamentos que têm sido repetidos ao longo do tempo, e levaram ao mesmo resultado que você não quer. Uma vez que você reuniu alguns dados, porque você tem a peça da consciência, mas então você meio que quer testar. Isso é realmente verdade? Tipo, é tão ruim assim? Ou mudará se eu fizer algo diferente? Então você faz a prática deliberada. Então, isso é sair, namorar, candidatar-se a empregos, ou considerar começar seu próprio negócio, talvez mudar alguns hábitos de saúde. Você realmente então faz isso e vê se algo muda. Agora você dorme melhor? Você conheceu diferentes tipos de pessoas? Sua rede de contatos aumentou? Esse tipo de coisa. E a última parte não é tanto uma etapa, mas é responsabilidade. Porque, como ambos sabemos, as pessoas estabelecem muitas boas intenções e depois nem sempre as alcançam. Então, ou você pode alcançar isso sozinho. Tipo, eu realmente estou adorando um aplicativo no momento chamado Habit Share, e eu tenho 12 micro-hábitos nele, e eu tenho que marcá-los todos os dias. E eu acho que se eu fizer isso, e me concentrar em 3 para cada trimestre do ano, então, até o final do ano, terei pelo menos 10 hábitos sobre os quais nem pensarei mais 2 vezes sobre. Quais são 3 hábitos mais importantes em que está focando agora? Comer mais proteína, fazer mais exercício com peso. E todos eles são tão bons. Estou apenas tentando escolher um. Acho que o que estou realmente interessada no momento é ouvir cânticos ou fazer um mantra, ou, você sabe, fazer tapping, ou ouvir um áudio de hipnose. Se eu fizer um desses todos os dias, eu fico bem satisfeita comigo mesma. Qual é o mantra definitivo para começar a manifestar mais daquilo que você quer? E você precisa acreditar que é digno de manifestar antes de alcançá-lo? Vou voltar a esse segundo ponto porque é um fator importante no motivo pelo qual as pessoas não alcançam o que dizem querer, porque no fundo, não acreditam. Sim. E se você ignorar a crença, ainda pode manifestar? Acho que não. Ou não tão bem. Vou te dar um exemplo de visualização e quadros de visão. Sabe que eu chamo quadros de visão de quadros de ação, né? Quadros de ação. Eu adoro isso. E isso tem a ver com ir ao mundo real. E sabe, fazer ações que vão trazer seus objetivos mais perto. Não apenas ficar em casa fantasiando, mas já encontrei várias pessoas que dizem: já passei pelas revistas, recortei fotos, sei exatamente o que quero. Não consigo me convencer a colá-las no quadro. Por quê? Na primeira vez que alguém disse isso, eu desafiei e disse: acho que é porque você não acredita que os merece. Tivemos uma conversa sobre isso e acabou sendo verdade. Às vezes, quando ouço isso novamente, agora verifico mais e pergunto: você realmente os colocou em destaque? Porque destacá-los também é um risco. Não sei se você lembra que o meu primeiro estava no banheiro do meu apartamento, e eu morava em um quarto. Eu estava em um estúdio na época. Você vê isso a cada momento. E qualquer pessoa que viesse à minha casa. Nossa! É um pouco desconfortável, especialmente na Grã-Bretanha, dizer: quero esse tanto de dinheiro. A casa que eu quero. Os sonhos, o relacionamento. Exatamente. O status, tudo isso. Mas eu disse a mim mesma: apenas meus amigos próximos vinham ao meu apartamento. Se você não pode nem mostrar a eles, como pode dizer a si mesmo que é o que quer e que vai sair pelo mundo dizendo isso? O adorável foi que o marido da minha melhor amiga veio uma vez. Ele olhou no banheiro e disse: tenho alguém para te apresentar sobre uma das coisas. Então já me ajudou, permitir que deixei outras pessoas verem isso. Sim, ouvi diferentes pesquisas que dizem para não contar a ninguém seus objetivos, pois isso cria uma falsa sensação de realização, entusiasmo e alegria, como se não precisasse fazer acontecer porque você já falou sobre isso. E então vi o outro lado. Conte às pessoas seus objetivos para que possam te apoiar a alcançá-los. Acho que deixar as pessoas saberem para que possam te apoiar é uma coisa, mas falar sobre isso não significa que você não tenha que fazer algo. Você pode falar e fazer algo.
Sim, E porque o cérebro não gosta de incertezas, você pode ter um pouco de medo de realmente agarrar oportunidades relacionadas às coisas que você deseja. Mas se você fez a visualização, se falou sobre isso, se sentiu em todos os seus sentidos como é isso ser verdade, e expressou gratidão por isso, você preparou seu cérebro para estar no extremo do amor e confiança do espectro emocional, com a oxitocina circulando no seu sangue, tornando você muito mais disposto a correr riscos saudáveis, colaborar, pensar de forma inovadora e reduzindo, porque é meio que um efeito gangorra. O cortisol, o hormônio do estresse, acionará sua amígdala e hipocampo, os centros emocionais e de memória do seu cérebro, em medo ou estresse. O que acontece é que seu cérebro trará à tona todas as vezes que você convidou aquela garota para sair. E ela disse não e dirá, não, não vá convidar ninguém para sair. Porque você se lembra do que aconteceu quando era aquele adolescente nerd. você foi rejeitado. Exatamente. Então, temos que realmente preparar nossos cérebros para superar isso porque é um tipo de mecanismo de segurança de sobrevivência. A gratidão nos move do cortisol para a ocitocina, e falar apaixonadamente sobre o que você quer nos move do cortisol para a ocitocina. Sim. Interessante. Existe um limite para a gratidão que alguém pode expressar onde isso realmente machuca ou não te beneficia? Não acho. Pode me dar um exemplo? Sinto que é uma dessas coisas que sempre é bom para você, não é? Bem, sim, é por isso que estou perguntando, porque sinto que incorporo gratidão ao longo do meu dia. Desde que acordo e vejo pessoas ou estou conversando, estou expressando e sentindo isso. Quando perguntam como está meu dia, eu digo que estou muito grato. Estou constantemente tentando focar em um estado emocional, porque sei que quanto mais gratidão foco, mais abundância vem para mim. Eu realmente acredito que a gratidão é o portal para a abundância. É o portal para a paz, para a saúde, para a liberdade emocional. E isso cria muita perspectiva. Se eu não sou grato, significa que algo está faltando, significa que algo está errado, significa que algo é negativo ou está neutro, o que eu acho que também está bem. E isso não significa que eu deva ignorar espiritualmente quando algo está ruim ou quando algo está errado, ou estou sendo emocionalmente ativado ou abusado, ou um limite está sendo cruzado. Você não diz apenas, deixe que morra, está tudo bem. Mas é refletir sobre esses momentos dolorosos e dizer, aqueles foram momentos desafiadores e difíceis, mas estou grato pelas lições e pela sabedoria agora. Então é encontrar o sentido na bagunça também. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Então, acho que eu ia usar o termo desvio espiritual também. Se algo muito ruim ou difícil está acontecendo neste momento, se você está sofrendo neste momento, claro que não esperamos que as pessoas digam, estou grato por estar em dor emocional ou perda, mas é sobre chegar ao ponto onde você possa dizer, o que eu aprendi com isso? Sim. E uma das coisas que comecei a fazer recentemente pois já pratico gratidão há muito tempo, é quando estou me sentindo para baixo, pensando, não sei o que posso fazer agora para lidar com essas emoções. Eu penso, ok, quais são 10 coisas pelas quais sou grato? E isso realmente ajuda. Então não tem que ser sobre a situação difícil em si. Sim, não estou grato por essa dor que estou passando agora, mas estou grato pelos meus pais e meu cachorro, além de outras coisas na vida. Quero dizer, para ser honesto, às vezes só sou grata por estar viva e por minha saúde estar boa. Pessoas sem essas duas coisas desejariam tê-las muito e eu as tenho. Dariam tudo pela saúde. Exato. Sim, estou curioso. Existem segredos? Porque sinto que estuda os segredos da neurociência, do universo e da espiritualidade. Você mistura todos em seus livros, o que acho poderoso, especialmente no seu livro The Source. Existem segredos da neurociência ou do universo que você sente que as pessoas não estão aproveitando tanto quanto poderiam? Essa é uma pergunta interessante com potencialmente uma gama grande de respostas. Algumas das pesquisas que tenho analisado recentemente, através da minha posição no MIT, são sobre o olfato. Eu sinto que é um dos sentidos mais subestimados. Mas a pandemia fez as pessoas perceberem que quando você o perde, é perceptível. Sabe, você meio que não dá valor. Mas depois, se você não tem, é muito perceptível. E o olfato, ou olfação, como é chamado em neurociência, é muito especial dentre os nossos 5 sentidos.
E os outros 4, por exemplo, o nervo óptico, ele tem que viajar daqui e fazer todo o caminho ao redor do seu crânio até o lobo occipital, porque nossos córtices visuais estão aqui. Interessante. Sim, mas o bulbo olfativo sai pelo topo do nariz. O nervo só vai cerca de 1 polegada para trás. Ele passa por uma área como uma rede chamada epitélio. E logo atrás disso estão a amígdala e o hipocampo. E é por isso que o olfato é o sentido mais emocional que temos. Então, se eu lhe perguntar qual cheiro evoca mais intensamente uma memória de infância para você, o que exatamente você diria? Nossa, deixa eu pensar. Estou pensando em chocolate quente, biscoitos assados. Estou pensando em algo como época de Natal, algo assim. Tipo torta de abóbora. Algo que tenha um cheiro assim. Cheiros bem acolhedores e caseiros. Sim, E eles te lembram da casa dos seus pais ou dos seus avós? a casa dos meus pais. Dizem que quando você sente um cheiro que lembra a casa dos seus pais ou avós, recebe uma avalanche de memórias, porque há muito nos anos formativos e você está aprendendo sobre o mundo através do relacionamento com seus cuidadores principais. Cheiros que te levam de volta a essa época liberam uma enxurrada de memórias. Isso é interessante. Se você teve uma experiência traumática crescendo em torno desses cheiros, então o cheiro poderia recriar o trauma no seu sistema nervoso também? Ou poderia gerar uma sensação nostálgica, amorosa e acolhedora baseada na memória, correto? Por isso, crianças que enjoavam no carro durante as férias em família geralmente odeiam o cheiro de gasolina, diesel e combustível. Uau! Então isso os lembra daquele enjoo que sentiram. Sim, pelo cheiro. Isso é fascinante. Só um exemplo. Então, eu realmente não gosto do cheiro porque fico enjoada. Adoro uma viagem de carro, mas odeio o cheiro. Interessante. Sim, Você tem que conseguir um carro elétrico, então. sim, vou fazer isso. Então, o que há sobre o olfato que devemos considerar e como usá-lo como superpoder em nossas vidas? Então, há pessoas com o olfato aguçado e o professor com quem eu conversava disse que sou uma delas, o que é interessante. O que é um olfato aguçado? Sinto que tenho um nariz sensível. Tem? Sinto que sim. Tipo, noto cheiros o tempo todo. Certo, isso é incomum porque mais mulheres têm olfato apurado em comparação aos homens. Então você... Acho que uma parte disso foi minha criação, porque meu pai costumava cheirar tudo. Talvez eu tenha começado a pegar isso quando criança e comecei a pensar, deixe-me cheirar tudo o que estou bebendo, comendo ou ao entrar em um quarto. Eu meio que emulei o que ele fazia, então não sei se isso é de criação ou genética. Quero dizer, isso é neuroplasticidade, certo? Talvez você não seria um farejador tão bom se não tivesse isso na infância. Exatamente. Curiosamente, o enriquecimento olfativo é benéfico para o cérebro e significa cheirar muitas coisas diferentes como você faz. Sério? Sim, ajuda a melhorar a memória e cognição ao envelhecermos. Está sendo estudado sobre a demência. Então, como alguém desenvolve, como é que se chama, um super olfato? Sim, eles chamam isso de superolfato, mas pode não necessariamente resolver tudo. Mas na sua casa, se você tiver flores ou velas perfumadas, mas obviamente feitas com cera natural e óleos essenciais, em vez de difusores artificiais. Talvez no seu banheiro, você tenha muitos produtos que também cheiram bem. Quanto mais você se expõe a diferentes cheiros ao longo do dia, mais você enriquece os sentidos olfativos nessa parte do cérebro. E porque eles estão tão próximos aos centros de memória, isso na verdade induz a neuroplasticidade nessa área e melhora sua memória. Agora, como o cheiro pode apoiar ou prejudicar você quando está tentando entrar em novos relacionamentos, seja românticos, ou carreira, negócios, amigos? Como o cheiro se manifesta? Como ele é incorporado nos relacionamentos? Ótima pergunta. Somos muito visuais. Então, diria que essa é a principal em termos de atração, ou, mesmo que não seja atração sexual, mas se for numa equipe de trabalho, é meio que saber quem é quem do seu grupo. Isso é muito visual. Em segundo lugar, diria que somos auditivos. Então, se você gosta da voz ou do sotaque de alguém, isso pode ter um impacto bastante forte em você também. Viu por que gosto de estar perto de você? Minha amiga Lily me enviou uma mensagem de voz dizendo: Tara, querida, estou ouvindo você em um podcast, e sua voz está no mesmo nível de David Attenborough. É tão relaxante. Isso é um grande elogio. Obrigada. Vou te mandar uma mensagem. Me envie um áudio hoje.
Diga algo positivo. Vou te enviar uma afirmação todos os dias. Vamos lá, isso aí. E eu acho que, em terceiro lugar, chegamos ao olfato porque... Meu Deus, eu estava pensando sobre gosto e tato. Obviamente, você não vai chegar lá até sentir o cheiro da pessoa. Então pense nisso assim. Vamos falar a verdade. Vamos dizer que havia uma atriz muito famosa e bonita por quem você era super atraído, e então... E isso não é sobre a Marta. Mas então digamos que você a conheceu e ela tinha um hálito muito ruim. Interessante. Desanima você, certo? Sim. Então, é mais um fator negativo do que um principal atrativo. Sabe, você não vai escolher alguém porque a pessoa cheira bem se você não gosta de como ela se parece, não é? Mas se são bonitas, porém não cheiram bem pra você, Sim, vai acabar te afastando, né? possivelmente. Há uma explicação científica para isso, chamada de complexo principal de histocompatibilidade, que é, na verdade, a marca do nosso sistema imunológico. Inconscientemente, podemos sentir esse cheiro em um potencial parceiro. Então, se alguém tem um mau cheiro, ou se tem um cheiro de ansiedade, estresse e sobrecarga, nós atraímos isso se também estamos sobrecarregados, estressados e ansiosos, ou afastamos isso e queremos alguém que tenha um cheiro de paz e um sistema imunológico saudável. Eu só quero ser realista. Amo essa analogia, mas em termos de ciência, não estamos necessariamente captando essas palavras que você usou. Claro, ok. Sobre a coisa do estresse. Acho que falamos sobre isso da última vez, que o cortisol é contagioso. Você seria impactado pelo cortisol, tendo um impacto fisiológico nos seus níveis de estresse. De outra pessoa. Sim. Então você pode sentir o estresse em alguém? Não, eu quero separar essas coisas. O hormônio do estresse salta ao nosso redor e afeta os níveis de hormônio do estresse no sangue uns dos outros. Uau! Eu não diria que... Não podemos dizer cientificamente no momento que você está realmente sentindo esse cheiro, mas está tendo um impacto nos seus níveis sanguíneos. A questão do cheiro está mais relacionada ao sistema imunológico. E o que é super interessante é que é mais provável que fiquemos atraídos por pessoas que têm um padrão de sistema imunológico muito diferente do nosso, por causa do benefício para os potenciais filhos, de ter um sistema imunológico muito mais amplo. Além disso, as pessoas com quem você mora, você na verdade começa a trocar células imunológicas entre si. Geralmente, isso vai da pessoa com o microbioma mais saudável para as não tão saudáveis, basicamente. E isso porque você está ou dormindo ao lado delas na cama, compartilhando a mesma louça e talheres, usando o mesmo banheiro, beijando, tendo relações sexuais. Então há muita troca de fluidos corporais, e nisso está o microbioma intestinal, as bactérias também. Uau! Então, somos mais atraídos por pessoas com sistemas imunológicos diferentes dos nossos através do nosso olfato? É isso? Se elas têm um sistema imunológico diversificado, achamos isso mais atraente? Sério? Isso é interessante. Então, como sabemos se alguém tem um sistema imunológico diversificado fora do olfato, se não temos tanta essa habilidade de sentir o cheiro? Bem, não é consciente. Então você não poderá dizer tipo, cheiro que você tem um sistema imunológico diferente. Você só está gostando do cheiro dessa pessoa. Interessante. São feromônios ou o quê? É algo assim. São hormônios? Feromônios, hormônios, tudo que está saindo do suor. Isso é interessante. Sim, Soa muito, ainda bem que a Marta gosta. sim. Ah, espero que eu cheire bem. Desde que tenha um cheiro bom, É o que importa, né? O que mais devemos saber sobre o olfato nos relacionamentos? Há mais alguma coisa que deveríamos saber? sobre isso em relacionamentos, eu não diria que há muito mais, mas só trazendo de volta a questão do superolfato. Você já ouviu falar de cães de detecção médica que podem detectar câncer? Já ouvi isso, sim. Estou fazendo uma pesquisa e discutindo com esse cara. É que ele criou um nariz simulado que detecta câncer com a mesma precisão. Jura? Sim, Uau! é incrível. Fascinante. Eu sei. E também em asilos onde eles têm gatos e cachorros, só para dar conforto às pessoas, eles vão e sentam fora dos quartos das pessoas que estão prestes a morrer nos próximos dias. Porque quando estamos morrendo, nossos órgãos começam a falhar em uma certa ordem. E essa lise das células, morte celular, também conhecida como apoptose ou lise,
Eles conseguem sentir o forte cheiro disso porque, obviamente, eles estão no chão. Eles têm muito mais receptores olfativos do que nós. Porque no reino animal, eles não encontram seus parceiros pela atração da aparência externa. Eles fazem isso mais pelo olfato deles. Interessante. Sim. Uau! Então gatos e cachorros ficam no asilo, tipo, na porta de alguém prestes a falecer? Sim. Sério? Mesmo que não seja conhecido pela equipe médica que aquela pessoa está morrendo. Eles fazem isso intuitivamente? Pelo olfato. Mas por que eles fazem isso? Eles são treinados assim ou só querem trazer conforto para essa pessoa? Então, os cães de detecção médica são treinados para detectar cânceres. Mas em casas de repouso, não há treinamento envolvido. Eles só sentem o cheiro, vão e sentam lá. Sim, eles oferecem conforto. Talvez até sinalizem à equipe que algo está acontecendo. Que fascinante. Eu sei. Uau! Então, o que eu penso é, em termos de expandirmos nossa consciência, é que se há modelos biológicos, e por isso quero dizer, gatos e cachorros que podem sentir a morte, ou morcegos que podem ouvir coisas que não podemos ouvir, golfinhos, e moscas que podem ver coisas que não conseguimos ver. Se há modelos biológicos que podem fazer isso, é possível que nós possamos fazer mais disso? É interessante. Estou aplicando isso à ciência cognitiva, porque essa é minha área. A pergunta que adoro fazer é: você já pensou em alguém com quem não fala há um tempo, e de repente, essa pessoa te manda uma mensagem? Isso já aconteceu com você? Sim, claro. Todos dizem é claro. Por isso que você me mandou mensagem outro dia? Não, só era seu aniversário. Exatamente. Estou pensando em todo mundo. Por isso recebo tantas mensagens. Eu sei. Então, se esse fenômeno acontecer... Porque quando você pensa em alguém o dia seguinte, essa pessoa te manda uma mensagem ou te liga. Não sabemos, mas isso é o que estou empolgada para explorar. Fascinante, né? Porque se você puder controlar isso, quais são as possibilidades? Então, se você tivesse uma hipótese sobre por que pensamos em algo, e então essa pessoa te liga, ou, sabe, duas pessoas estão falando de você, e então você liga para essas pessoas, o que você acha? Com base na neurociência, que é isso? Se você pudesse dar um palpite. Vou te dar uma resposta científica e espiritual. Adorei. Pode ser? Vamos lá. Então, a resposta científica é principalmente baseada nas teorias psicológicas de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo. O que significa que, em algum nível do qual não estamos conscientemente cientes, há uma conexão entre nossas psiques. E alguns exemplos disso são: no início da pandemia, houve um fenômeno global de sonhos vívidos. E isso não acontecia no mundo desde a última guerra mundial. Aconteceu globalmente. Sim. Então, você sabe, eu na minha casa de campo na Inglaterra, você em Los Angeles, alguém em uma pequena vila na África, todos nós estávamos vivenciando isso. E era principalmente baseado em ansiedade, o que faz total sentido, certo? Mas para pessoas em circunstâncias muito, muito diferentes, e sonhar é uma parte enorme do nosso processamento, isso estava acontecendo. Então, há o exemplo de pessoas dizendo: você pensou em alguém, e depois essa pessoa te mandou uma mensagem. Gêmeos definitivamente parecem ter um nível mais alto de saber se o outro está pensando neles. Então, isso está relacionado a... E única explicação que temos para isso no momento é essa potencial ideia de inconsciente coletivo. E então, porque eu estive fazendo algumas pesquisas sobre as primeiras culturas americanas, uma das coisas que aprendi é que nossa construção do tempo como linear, que é que há um passado, um presente e um futuro. Bem, isso é uma construção feita pelo homem. Nós não sabemos realmente como o tempo funciona. Muitas das primeiras nações americanas acreditavam que o tempo acontece em espiral. E assim, à medida que você progride em sua vida, você passa por tempos e coisas e pessoas que você já passou antes, e a maioria das pessoas simplesmente fica com tapa-olhos e não percebem isso de forma alguma. Mas se você estiver mais aberto ao fato de que o tempo funciona de uma maneira diferente, então você entenderia que não existe algo como coincidência ou serendipidade. E isso é porque você está mentalmente passando por lugares que você já passou antes. Ao mesmo tempo, está voltando no tempo, ou o quê? Não. Você não está voltando no tempo. Eu não acho que podemos fazer isso ainda.
Mas você está passando perto de, sabe, vamos chamar de memórias ou emoções ou intuições que, normalmente elas não estão no nosso cérebro. O que estamos pensando agora é que o cérebro está filtrando nossa mente para sobreviver neste mundo material, e que, na verdade, nossa consciência pode ser muito maior do que isso. E áreas de pesquisa que eu olhei em torno disso são coisas como, e vou explicar esses termos em 1 minuto se você não souber o que são. Lucidez terminal, experiências de quase morte e memórias de vidas passadas. Então, a lucidez terminal é quando alguém que tem demência ou sofreu um derrame ou uma lesão cerebral, de repente se torna completamente lúcido. Eles passam de não reconhecerem seus próprios filhos, nem sequer saberem que têm filhos, para de repente dizerem: Lewis, filho, vem aqui. Eu quero te dizer algo que é muito importante para mim. Nossa! E geralmente eles morrem de 1 a 24 horas depois disso acontecer. É quando eles voltam a ser quem eram ou de onde são, e rapidamente o fim está chegando. Logo morrem. Mas por quê? Nós não sabemos o porquê, mas basicamente existe um incrível médico chamado Dr. Alexander Batiani. Esse é o trabalho da vida dele, ele é chefe do Instituto Viktor Frankl. E é dessa linhagem de psicólogos austríacos que são meio que super famosos. E ele documentou muitos casos disso. Isso significa que um cérebro que, se você escaneasse, mostraria muitos danos, pode manter completamente sua consciência. Mas ainda não podemos controlar isso. Mas podemos ver que isso pode acontecer. Pessoas que relatam experiências de quase morte, e isso inclui alguns médicos e cientistas de alto perfil, agora basicamente dizem que, e isso é provado, eles estavam em parada cardíaca por um certo tempo. Eles estavam sem atividade no EEG por mais tempo do que se pensaria que alguém poderia sobreviver sem oxigênio. Eles voltam e estão vivos novamente. E eles têm, você sabe, muitas coisas acontecem em torno disso, em termos de despertar espiritual e tipo como você vê a vida e a morte. Mas o ponto principal é que seu cérebro se tornou completamente inativo, e ficou sem oxigênio por um período de tempo que não acreditamos ser possível se recuperar dele. 5 ou 20 minutos? Mas aconteceu. Sim. Totalmente de volta à plena consciência. Então você não pode, na verdade nós não podemos todos ter uma experiência de quase morte. Certo? Sim. Mas no budismo tibetano, eles fazem retiros no escuro para estimular uma experiência de quase morte. Nas culturas realmente antigas, como os gregos e egípcios, eles costumavam enterrar pessoas por dias, e essas pessoas se tornavam os místicos e videntes dessas comunidades. Então, só o fato de termos e estou tão empolgada com isso. Como você sabe, temos agora tecnologia de escaneamento cerebral. Temos tecnologia realmente sofisticada. Conhecemos que estamos nos tornando e estamos nos lembrando de algumas dessas coisas que sabíamos há muito tempo. A ideia de juntar essas duas coisas, e especialmente com a IA crescendo ao nosso lado como está, sinto que isso tem muito potencial para a humanidade. Quantas dimensões nossa mente é capaz de estar? Então eu estava nesta conferência que é super espiritual, um pouco até radical demais para mim. Pelo que eu penso. Controverso. Sim. Então, havia um palestrante falando sobre ir de 3 dimensões para 5 dimensões, e eu... Estamos em 3D agora? Sim. Mas o objetivo para manifestar, eu acho, seria entrar em 5D. Sim. Com mais frequência, não é isso? Sim. E quando eu realmente tentei pressioná-la sobre como você realmente faz isso, se resume a... E qual é a diferença entre 3D e 5D? Como neurocientista... Tenho que dizer, eu não sou expert nisso. Mas obviamente está abrindo as dimensões da sua mente e da sua consciência para uma das coisas que ele menciona. E eu não estou dizendo que há ciência por trás disso agora. Mas eu acho muito interessante abrir canais de comunicação com os reinos angelicais. Então, na verdade, eu não realmente te dei o contexto disso, que é que desde a pandemia, as pessoas perderam muitos entes queridos para a morte. Muitos relacionamentos desmoronaram completamente. Estou falando de casamentos, amizades, relações de trabalho, e muitos, você sabe, problemas de saúde mental estão aumentando massivamente. E isso envolve essa perda de senso de si mesmo, essa perda de propósito.
Eu não sei mais quem eu sou. Eu não posso mais confiar no meu próprio instinto. E então estou tentando encontrar respostas para ajudar as pessoas que passaram por isso. E se você pegar o luto como exemplo, se você pensa que alguém da sua família ou um amigo bem próximo morreu, e você nunca mais vai vê-los novamente, e você nunca mais vai ouvi-los novamente, e você tem que continuar nesta vida. Deve ser tão doloroso. E eu não sei como as pessoas podem necessariamente superar isso. Se você acredita que a nossa consciência não desaparece com a morte física, e que se aprendermos a expandir nossas mentes para acessar diferentes planos de existência, potencialmente você poderia continuar conectado e ligado de alguma forma a uma pessoa que você amou muito nesta vida. Você não gostaria disso? Então, como começamos a treinar realmente o nosso cérebro para desbloquear novas dimensões fora deste mundo tridimensional? Eu vou voltar àquela conscientização que falamos anteriormente, porque eu acho que você teria que estar aberto a pensar nas possibilidades. É? Se tem uma mente fechada, não vai conseguir criar isso. Não. E você só vai pensar que vai ser uma perda de tempo porque não vai funcionar. Sim. Eu gostaria de levantar hipóteses para pessoas como a que acabei de falar com você. Se você pensasse que pode haver alguma maneira de se manter conectado a alguém que perdeu, você não iria querer isso? Porque sua resposta foi sim, e sua resposta não foi, bem, é claro que eu iria querer, mas não é possível. São várias as respostas que todas as pessoas dariam. Então, eu pediria para você operar com base na possibilidade de que isso pode ser verdade. E isso poderia se manifestar de formas diferentes para pessoas diferentes. Isso poderia ser ter uma conversa com essa pessoa na sua cabeça, ou ter uma conversa com essa pessoa em voz alta. Quero dizer, acho que Richard E. Grant disse e ficou famoso: eu fui casado com minha esposa por tanto tempo que eu mais ou menos sei a resposta que ela daria. Então, eu tenho conversas com ela na minha cabeça como se fossem entre nós dois. Mas obviamente é meu cérebro que meio que cria a resposta. Mas baseia-se no que eu acho que ela diria. Então, isso é aceitável para a maioria das pessoas. Isso seria aceitável. Você poderia levar isso mais longe. E as pessoas frequentemente relatam que experimentam palavras ou pensamentos em suas cabeças que não acreditam serem deles. No entanto, agora você está se aventurando em como eu diagnosticaria alguém com esquizofrenia. Estou ouvindo vozes. E a inserção de pensamentos também é um sintoma diagnóstico de esquizofrenia. Como é? São pensamentos em minha cabeça que não são meus. Interessante. Sim. Todos nossos pensamentos são realmente nossos? Eu acho que isso está se tornando questionável. Não posso te dar uma resposta definitiva sobre isso. De onde exatamente vêm nossos pensamentos? Quero dizer, isso é chamado de o grande problema da neurociência. Porque não há uma compreensão completa se nossos pensamentos surgem apenas de neurônios e substâncias químicas, ou se somos um ser superior a isso. E temos a capacidade de sentir essas emoções e ter pensamentos, e a resposta neuroquímica é uma consequência disso, algo sobre o qual as pessoas têm discutido há séculos. Então, sabe, sem todas as respostas, eu só pediria que as pessoas explorassem. E outra coisa que você pode fazer, que é uma coisa muito alegre. Então, eu tenho essa hashtag que eu costumo usar chamada I Find Hearts. E eu, literalmente, vejo corações em todo lugar. E você sabe, é tão doce. E as pessoas adoram isso. E elas me enviam suas fotos de corações que encontram por aí. Até recentemente isso sempre foi aleatório. Tipo, eu estaria caminhando e então veria, um defeito na calçada, mas com forma de coração. Mas uma coisa que comecei a experimentar é pedir sinais específicos que são realmente incomuns. Coisas que você não esperaria ver em certos lugares. E então apenas ver o que acontece e anotar no meu diário. Quase como pedir um sinal para confirmar algo, ou para dizer, me mostre algo incomum, ou me mostre isso, se eu devo seguir essa direção, ou o que você quer dizer. Então eu não diria, mostre algo incomum, eu especificaria o que é. Mostre-me um elefante rosa no meio da noite, ou o que seja. Talvez não tão específico, apenas me mostre um elefante rosa. Foi único demais. Mostre-me um elefante cor-de-rosa se é para eu tomar essa ação. Isso mesmo. Ok. E você poderia dizer que, na verdade, é apenas sua intuição. Agora entendemos como funciona.
Mas você também poderia extrapolar isso para ser sobre outra coisa. É nessa direção que quero direcionar nosso pensamento. O que a neurociência nos diz sobre sinais, mensagens e sincronicidades? São algo que devemos prestar atenção com base na neurociência e na química do cérebro? Ou é mais algo espiritual? Bem, a neurociência não nos diz nada sobre isso ou muito, pelo menos por agora. Mas é por isso que provavelmente vou escrever outro livro, o que eu disse que nunca faria. Mas estou tão fascinado por isso. Então, quando eu voltar para Londres, vou começar a fazer a pesquisa adequada sobre isso. Até agora, tem sido meio que algo pelo qual estou interessada. E tenho que dizer que não tinha certeza se minha editora de livros estaria de acordo com isso. Sobre essas coisas, sinais, sincronicidades. Sim. Isso é fascinante, eu adoro essas coisas. E eu acho que isso, vindo de um neurocientista, é uma nova perspectiva. Não é que não existam livros sobre esse tipo de coisa, mas eu realmente quero abrir esse diálogo também porque há muitas pessoas sofrendo. E como eu disse, você pode parecer louco se começar a falar sobre coisas assim. Então eu quero abrir o diálogo, tentando mantê-lo o mais rigoroso possível para dar às pessoas permissão para se manifestarem e compartilharem essas histórias, porque eu acho que isso só vai ser bom para todos. Uau, isso é legal. Então, quando alguém vê os sinais e sincronicidades acontecendo na sua vida, o que você acha que isso está dizendo para eles? Que eles estão no caminho certo, que eles devem prestar mais atenção, que eles devem confiar mais na sua intuição ao ver essas coisas? Então, sinto que o que isso diz, e alguém me disse isso na última vez que estive em Los Angeles, mas tinha que me tocar emocionalmente para eu acreditar. E é isso que eu quero para todos. Ele te diz que você está sendo guiado e protegido. E uma das coisas que aprendi com você há alguns anos foi que você disse que, às vezes, sabe, se estou em uma crise emocional, eu digo para mim mesma, estou segura, estou totalmente segura. E não posso te dizer quantas vezes usei isso nos últimos 2 anos. Nossa, lindo. Isso é meio que autoconsolar a criança interior, né? Sim. Com esse tipo de interesse e coisas mais esotéricas que eu tive desde que te conheci naquela vez, gosto de pensar que não estou seguro apenas porque digo a mim mesmo que estou seguro, mas sim porque acredito em algo maior e estou acessando isso, permitindo que me faça sentir seguro. Porque por mais bom que você se torne psicologicamente em acalmar a si mesmo, ainda pode se sentir muito solitário e vazio. Então comecei a sentir como... A menos que você tenha uma conexão espiritual mais profunda com algo. Exato. Era isso que eu queria dizer. Uau, isso é fascinante. Como neurocientista, você acredita que podemos estar em relacionamentos bonitos, saudáveis e amorosos e manifestar tudo o que temos em nossos quadros de visão ou quadros de ação, se ainda não curamos as feridas da nossa infância como uma neurocientista? Não. Sério? Uau! Então, se temos essas visões, sonhos e objetivos que queremos perseguir, se queremos ter um relacionamento bonito, mas ainda estamos feridos. A criança interior está ferida dentro de nós como adultos, o que vai acontecer conosco? É realmente sobre a criança interior e a sombra, certo? Acho que as pessoas entendem que você tem uma criança interior que talvez não tenha superado coisas da infância. A sombra é sobre partes de você que você rejeitou. Porque, quando criança, dependia dos seus cuidadores para sobreviver. Sim. E se existe algo que eles não amam em você, você quer esconder isso de todo mundo para que eles ainda te amem e não te deixem morrer. Não quer que ninguém saiba isso de você. Não. É vergonhoso. Então você esconde isso na infância e frequentemente se vê na idade adulta, nem mesmo ciente do que essas coisas são, porque as rejeitou tão profundamente. Nossa. Sim, mas isso guia muito do seu comportamento inconsciente. Certo. Então, se você juntar a criança interior e a sombra, o que acontece é que você encontra pessoas no mesmo nível de ferida psicológica que você. Ah, cara. Você também deixa pessoas para trás quando evolui, e elas não conseguem acompanhar. Uau.
Acho que isso remonta a uma das peças de conteúdo que ouvi você falar, que é como o sentido do olfato se conecta aos níveis de estresse ou ansiedade de alguém. Você meio que atrai um sistema nervoso semelhante ou acho um certo nível de estresse semelhante, é isso? Sim e não. Não o olfato, é a percepção. Não é o olfato para o nível do hormônio do estresse, mas isso é a curto prazo. Mas as questões do eu interior e da sombra são a longo prazo. É fascinante. Sim, Você acha que atraímos pessoas com base em nossas feridas psicológicas? 100%. Uau! E à medida que começamos a curar e crescer, se a outra pessoa não está curando e crescendo, meio que nos afastamos. Uau! Isso é interessante. Posso ver as engrenagens girando na sua cabeça. Eu só acho fascinante. Falando sobre relacionamentos entre homens e mulheres. Com toda a sua expertise sobre o cérebro, o processo de manifestar amor e se apaixonar é diferente para homens e mulheres? Acho que se é amor que você está procurando, então não é diferente. Não é luxúria. Sim, o problema é o que você realmente está procurando. Você acha que homens e mulheres manifestam amor da mesma maneira? Maneiras semelhantes. Sim, acho que se você quer esse sentido de parceria, amizade e intimidade, e ser leal a longo prazo, então não importa o gênero. Mas se a desconexão é frequente, e sabe, isto é estereotipado, mas geralmente é mais que homens, que mulheres querem um relacionamento amoroso e estável, e homens talvez, sabe, não queiram isso também. Querem só sexo. Sim? Ou simplesmente não querem isso agora, passando por períodos em que querem e talvez que não, o que acho verdadeiro para qualquer gênero também. Mas, no geral, é mais provável que as mulheres queiram um relacionamento monogâmico. Por que isso é baseado no tamanho do cérebro? Então vem da evolução. Quando vivíamos nas cavernas, as mulheres precisavam dos homens para protegê-las de predadores e para caçar alimento. Especialmente se estavam grávidas e não poderiam sair para caçar ou coletar. Pode ser, quero dizer, eles geralmente não caçavam tanto, então coletavam mais. Mas então é difícil obter proteína do que você coleta em vez do que caça. Então, para a sobrevivência, você sabe, eles usavam a gordura e as peles e tudo. Então não era apenas comida, era abrigo e fogo e todas essas coisas. Embora não precisemos necessariamente de um homem para essas coisas físicas agora, é uma programação de sobrevivência muito forte no cérebro. E então, o que temos na caverna vivíamos de forma nômade. Então, frequentemente, os homens iam caçar e ficavam fora por muito tempo. Ou se fossem longe o suficiente e encontrassem uma caverna da mesma tribo, eles simplesmente ficavam lá e não voltavam. Por que arriscar sua vida viajando de volta por 6 semanas? Certo. Mas com o tempo, muitas sociedades no mundo moderno têm pedido às pessoas que vivam em famílias nucleares. E assim, temos visto os cérebros dos homens serem reprogramados. Sério? Recentemente, uma pesquisa mostrou que, ao se tornar pai pela primeira vez, a oxitocina reorganiza seu cérebro para focar mais em laços de família do que em coisas competitivas de testosterona como normalmente seria. Leões e tigres chegam a comer seus próprios filhotes. Você tem que controlar isso, certo? Sim. Como você doma isso, mas também aproveita de outras maneiras, sabe o que quero dizer? É como uma dança de ter determinação e testosterona. Eu nunca quero perder essa combinação, certo? Recebo essa pergunta sempre. Mas eu também quero ser um ótimo pai e parceiro amoroso e todas essas coisas, sem deixar a testosterona me dominar e fazer coisas prejudiciais. A partir dos 35 anos, seu nível de testosterona já terá começado a cair significativamente. Não o meu. Vamos lá. Os níveis de testosterona de uma pessoa tendem a cair a partir dessa idade. Então, quando você se torna pai, eles caem. Cai mesmo quando é pai? Pela primeira vez, sim, a oxitocina sobe, a testosterona cai. Você se torna mais sobre abraçar, criar vínculos e cuidar da mãe e bebê. É menos sobre levantar pesos e caçar, certo? Sim. Interessante. Se continuar levantando peso, vai manter seus níveis altos. Se o bebê dormir no mesmo quarto, seus níveis diminuem ainda mais. Qual é? Pode querer se mudar para um quarto diferente por 3 meses.
Sim, já disse a ela que irei querer dormir nos primeiros meses. Então, sua testosterona cai. Se você dormir no mesmo quarto que o bebê. Por que isso? Porque a ocitocina está ficando cada vez mais alta. Porque você tem essa coisinha fofa que cheira tão bem, e é tão vulnerável e dependente de você, e está no quarto com você, por 8 horas inteiras, e isso apenas aumenta a sua ocitocina. Mas as mulheres são atraídas por homens com menos testosterona? Elas são quando não estão férteis, mas não são quando estão no auge da fertilidade. Sério? No meio do ciclo, quando você está ovulando, você vai querer um homem rebelde. E o resto do tempo, irá querer um homem bacana que vai ficar em casa e te ajudar a cuidar do bebê. Então, se você não é um bad boy quando a mulher está no pico de fertilidade, isso prejudica o relacionamento se você não der o que elas querem? Espera aí, repita. Então, se um homem Não é um bad boy. não é um bad boy, quando uma mulher está no pico da fertilidade e o homem só quer abraçar e relaxar, sem ser guiado pela testosterona, e dá à mulher isso, aquela sensação de testosterona, isso vai prejudicar a relação a longo prazo se a mulher não obtiver o que quer sexualmente? Quer dizer, acho que se ela já tiver escolhido ele até lá. Então, isso é mais sobre a fase de escolha. Depois, você tem uma conversa lógica sobre: estamos tentando ter um bebê ou não, certo? Mas lógica e emoção são diferentes em relacionamentos. Logicamente você diz que está seguro, mas emocionalmente quer outra coisa. É o motivo pelo qual pessoas traem. Não conseguem o que querem sexualmente. Sim. Como você reprime o que quer sexualmente e pensa: ah, mas ele é um cara tão bom, ou ele é isso, mas se não está me dando o que quero, então vou procurar em outro homem mais jovem e movido a testosterona. Está ficando ciumento. Eu não estou ficando com ciúmes. Essa fantasia, homem jovem com alta testosterona. Estou pensando se é isso que as mulheres lidam. Eu sei. É isso que lidam? Sim, até certo ponto. Sabe, mais ou menos conscientemente, dependendo da mulher. É interessante, certo? Deixe-me explicar um pouco da fisiologia por trás disso com base nas pesquisas que conhecemos melhor, que é em roedores. Então, existem 2 tipos de roedores desse tipo que estudamos: os de pântano ou de montanha. É uma criaturinha parecida com um ratinho. Uma marmota? Não são marmotas. É uma toupeira. Parece um rato. Ok. Sim. Aquelas que vivem no pântano ou na montanha têm bastante comida e abrigo. E são super promíscuos. Aquelas que se mudaram para a pradaria, onde há pouca comida e abrigo, se acomodam e se estabelecem, tornando-se monogâmicos para a vida toda. O mesmo rato, o mesmo roedor, mas vivendo em áreas diferentes? Qual é? Então, espera, você está me dizendo que os ratos são monogâmicos? Essas toupeiras são. As toupeiras são monogâmicos. Se vivem na pradaria? Se vivem na pradaria, mas não se vivem no parque. Mas se tem toda a comida e abundância? Haverão muitas fêmeas que eles podem visitar. São apenas pequenas toupeiras poliamorosas, né? Porque sabem que, se eles engravidarem uma toupeira e ela for deixada sozinha com seus filhotes, eles vão sobreviver porque estão bem abrigados. Há bastante comida para ela trazer de volta para os bebês. Mas na pradaria, se ele fosse promíscuo, as chances de seus descendentes morrerem são bastante altas, porque ela não pode defender o ninho sozinha, nem encontrar comida suficiente para si mesma sem ajuda. E então, vamos extrapolar isso. Como isso ajuda os humanos, certo? Quais ratos são mais felizes, os mais promíscuos ou os que são acasalados? Acho que depende da toupeira. Então você acha que as fêmeas de ratos estão felizes se elas apenas, sabe, ficam grávidas, mas aí seu parceiro simplesmente vai embora? Elas não estão felizes? Como sabemos? Ok, então como aplicamos isso a nossas vidas? Há uma resposta para isso. Testamos através dos níveis de oxitocina e vasopressina. Nós já fizemos isso? As pessoas já fizeram isso? Sim, De jeito nenhum, nesses ratos? sim. Isso é loucura. E na verdade, só para ser séria, a pesquisa tem ajudado mais com a solidão, o luto e o desgosto. Mas obviamente tem implicações para o namoro. Uau! Então, porque uma das coisas que vimos com os receptores no cérebro é que,
Se você estiver apaixonado por mim, você terá mais receptores de vasopressina no seu núcleo accumbens, que está no circuito de recompensa. E toda vez que você me vê, você recebe uma recompensa. E quanto mais tempo estamos namorando e continuamos juntos e ficamos mais próximos, essa recompensa se torna mais intensa toda vez que você me vê. No entanto, se tivermos uma separação prolongada, o tempo pode diminuir o efeito desses receptores. Então, obviamente, há implicações para isso em um término ou luto, certo? Mas uma das coisas que eu acho que é tão importante para o namoro é que se um casal está se conhecendo, e são todos casais heterossexuais nas pesquisas, então, à medida que uma mulher está sexualmente interessada e gosta do cara e está curtindo o namoro, os níveis de ocitocina dela estão lentamente começando a subir. Quando eles começam a fazer sexo de fato, ela vai liberar níveis mais altos de ocitocina toda vez que tiver um orgasmo, e isso vai fazê-la se ligar muito mais ao cara. Se você fizer sexo no primeiro encontro, os níveis de vasopressina do cara vão despencar imediatamente. E tudo em que ele estará interessado será a testosterona. Se você fizer ele esperar, os níveis de vasopressina e ocitocina dele vão subir. E quando vocês finalmente fizerem sexo, ele já estará ligado. Então é mais provável que se torne parte de um relacionamento amoroso. Uau! Então, se uma mulher dorme com um homem no primeiro encontro ou dois, um homem é impulsionado a querer se vincular a longo prazo com essa pessoa? Não. Por quê? Os níveis de supressor viral caem assim que faz sexo. Como assim? Então, a vasopressina é a que torna as toupeiras monogâmicos. Quanto maiores os níveis disso e os receptores aparecem na circuitaria de recompensa do seu cérebro. E então, basicamente, se você vê seu parceiro em aflição, isso afeta seu cérebro, esses neurônios, e você quer confortá-la através do toque humano físico. Então isso é a oxitocina. Mas se você não teve tempo para esses receptores aparecerem no lugar correto para te fazer criar vínculos, então, você sabe, volta para a luxúria. Então o que eu digo sobre amor e relacionamentos é que a genética e os receptores preparam o cenário ideal, mas a atividade sexual é a ação. Então, com base na neurociência, se você dormir com alguém rapidamente, é menos provável que criem um vínculo de longo prazo. Eles têm mais chances de ser promíscuos ou não estar tão interessados a longo prazo. É isso mesmo? Isso é fascinante. Eu sei. Mas você ouve muitas pessoas dizendo, sabe, apenas durma com elas no primeiro dia. É divertido. Apenas se divirta. Está tudo bem, mas eu sinto que você está se preparando para uma decepção. Se é isso que você quer, tudo bem. Mas não espere que o cara continue gostando de você depois disso. Não. E não diga que está tudo bem e é divertido se você realmente quiser um relacionamento longo e depois ficar decepcionado porque eles não queriam isso também. Então, a química do cérebro em um homem muda depois que ele tem relações sexuais cedo. E isso muda de uma maneira diferente se eles esperam e realmente, criam um vínculo primeiro. E aí o sexo? Sim. O que muda em uma mulher quando ela faz sexo com um homem? Ela se torna mais ligada à pessoa? Sim. Para a mulher não tem tanto a ver com estarem ou não apaixonadas. Se elas estão fazendo sexo e liberando ocitocina, nós não temos tanto testosterona quanto vocês. Vocês têm 7 a 8 vezes mais testosterona do que eu, e isso amortece o efeito da ocitocina, enquanto eu sentiria todo o seu efeito. Então, quando uma mulher faz sexo com um homem, ela cria um vínculo mais rápido? Sim. Quando um homem faz sexo com uma mulher, ele precisa de mais tempo para se conectar com ela e criar um vínculo. Que interessante. E então, o sexo. Então a oxitocina não será atenuada pela testosterona. Quando a vasopressina e a oxitocina estão altas, então a testosterona tem menos efeito negativo nela. Fascinante. O que mais sobre neurociência e relacionamentos deveríamos abordar que acha interessante neste tópico? Acho que a questão visual e olfativa no início é interessante. E os receptores e hormônios ligados ao vínculo e sexo são também. Como vivemos muito mais agora,
Usamos essas analogias das cavernas, mas para ser honesto, já estaríamos mortos naquela época. Morriam aos 30, sim. Então, os relacionamentos potencialmente têm que durar por mais tempo. E eu acho que há duas coisas a dizer aqui. Uma é que você pode usar a neuroplasticidade para continuar crescendo e mudando de uma maneira que mantenha o relacionamento novo. Se você está se agarrando a essa fantasia de que um relacionamento tem que durar para sempre, mesmo que agora estamos vivendo até os 100 anos, certo? Então eu acho que outra maneira de ver isso é estar presente, não necessariamente colocando essa pressão intensa em si mesmo, no seu parceiro e no relacionamento para que ele dure para sempre. Entendendo que mesmo se um relacionamento acabar, e isso é obviamente difícil de lidar no momento, que há possibilidades potenciais para algo que seja mais certo para você em uma idade diferente do que talvez uma escolha que você fez na casa dos 20 anos. Então você não precisa ser um neurocientista para dizer essas duas coisas. É meio que apenas usar seu cérebro para entender que há uma certa quantidade de tempo. Existem benefícios em estar em relacionamentos de longa duração, mas também há alternativas possíveis. Sim, isso é realmente interessante. Eu quero voltar a falar sobre o que estávamos discutindo um pouco, de 3D, 5D e estados cerebrais. Pode ser? Acho que minha pergunta é, você sabe, estamos no mundo tridimensional agora, 3D, mas pelo que eu entendo, o 5D nos permite manifestar mais rapidamente. É como se estivéssemos pulando o tempo. Não quer dizer que você tem que forçar as coisas no mundo material físico, mas você está pulando o tempo, se isso estiver fazendo sentido. E quando usamos nosso cérebro para pensar em algo, estamos enviando um sinal para o espaço-tempo, nosso ambiente, consciência. Estamos colocando um sinal no mundo. E talvez, às vezes, quando pensamos em alguém, estamos enviando esse sinal para outra pessoa, certo? Potencialmente. E se enviarmos um sinal de forma consistente, estamos sinalizando para o mundo. E se enchermos nossos corações com amor, gratidão, harmonia e paz em um estado bonito, um estado de abundância florescente. Estamos sinalizando algo e atraindo de volta para o coração. Isso é um monte de besteira ou é algo que você consegue respaldar pela ciência para apoiar nossa energia, nossos pensamentos, nosso jeito de ser e conectado às ações que tomamos diariamente? Essa é uma maneira bonita que você colocou, e uma ótima pergunta também. Quero começar essa história com algumas coisas. Se você pensar no que assistíamos como ficção científica quando éramos crianças, muito disso agora é verdade. Está acontecendo. Sim, e coisas que costumávamos pensar sobre o cérebro. Por exemplo, uma maneira de tratar doenças mentais era fazendo uma lobotomia frontal ou cortando o corpo caloso que, você sabe, liga os hemisférios esquerdo e direito. Achávamos que estávamos fazendo algo bom. Eu já dei terapia eletroconvulsiva a pacientes na minha carreira. Então, não faz muito tempo, e não porque eu quisesse, mas eu tive um paciente que veio até mim e disse, eu tenho um longo histórico de depressão. E quando chega ao ponto de eu não querer comer nem beber, a única coisa que me ajuda rápido o suficiente para que eu não sofra por semanas é a ECT. E eu disse, você tem certeza de que não quer tentar? Há alguns antidepressivos modernos agora que fazem efeito em algumas semanas. E ela disse, não, eu não estou comendo. Eu não estou bebendo. Estou totalmente deprimida. Eu só quero ECT. Então eu disse, ok, mas geralmente não fazemos tanto isso mais. Então, nosso entendimento de psiquiatria, psicologia, e com o advento de scans cerebrais, como cérebros saudáveis funcionam, avançou muito. Mesmo nesta conferência no fim de semana, todos os palestrantes foram incríveis, mas alguns mencionaram cérebro direito, cérebro esquerdo. E eu disse, sinto muito, mas eu tenho que dizer aqui que realmente não podemos falar sobre o cérebro assim mais. É muito mais complexo e sofisticado, com essas redes e subsistemas incríveis, e é realmente um grande desserviço ao cérebro falar assim. Está tudo conectado. Sim. Então, nesse sentido, a pesquisa que mais sustenta o que você está falando é que ainda não podemos provar tudo isso. Mas como estamos chegando lá é através de duas formas principais. Uma
é observar o que acontece no cérebro com os psicodélicos e como eles podem induzir a neuroplasticidade. Eu fico de olho na pesquisa de Johns Hopkins porque, para mim, é o melhor laboratório que está investigando essas coisas. E há realmente grandes benefícios com 1 ou 2 doses espaçadas entre 1 a 6 meses, de certos psicodélicos em doenças mentais como depressão e esquizofrenia. Potencialmente no luto também. Mas o que realmente me interessa é que tudo o que um psicodélico pode alcançar relativamente rápido, você pode conseguir sozinho dormindo bem, comendo bem, respirando bem e meditando regularmente. Vamos lá, estou tão feliz que você está dizendo isso, porque sabe, eu tenho muitos amigos que juram de pés juntos sobre os psicodélicos. Eles dizem algo como, isso mudou a minha vida, abriu minha mente e me permitiu ver as coisas de forma diferente. Mas eu já fui a muitos retiros intensivos de meditação, onde sinto que estou vendo visões, formas geométricas pulsantes e todas essas coisas diferentes que estamos criando dentro de nós mesmos. Sabe, são os químicos, a farmácia que temos em nosso cérebro e corpo que podem manifestar e criar essas coisas, são tão poderosos que eu acho que se treinados continuamente, é um trabalho duro, mas se treinados corretamente e continuamente com o ensinamento certo, podem ter efeitos tão poderosos, se não mais poderosos efeitos de cura do que uma farmácia externa. Isso é apenas a minha crença? Eu posso estar errado, mas parece que pela sua pesquisa isso é verdade. Estou tão feliz que você disse isso, pois sei que é popular em Los Angeles. Todo mundo está falando sobre microdosagem, ayahuasca e tudo mais. E minha preocupação é que eles juram que está ajudando eles imensamente. E eu fico tipo, legal se está ajudando você, legal. Mas você pode tentar outras coisas também que não estão mudando sua química cerebral de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Eu acho que há outras coisas em relação a isso. Uma delas é que, se não for em um hospital ou laboratório sob supervisão com pessoas qualificadas, como você sabe quão pura é a fonte do que está tomando? Nos anos 60, houve muitas viagens ruins de LSD. O que acontece se algo der errado e não houver ninguém treinado para te ajudar? Neuroplasticidade, como discutimos antes, nem sempre é boa. Pode ser ruim. Você fica obcecado por um término de namoro. Você fica nisso por anos, esse luto. Esses psicodélicos podem fazer isso também. Eles podem te manter em estado depressivo. Eles podem até tornar as coisas mais negativas. Como você sabe onde aquele cogumelo vai induzir neuroplasticidade no seu cérebro? Como direcionar sem ter experiência? Isso é preocupante. Quando eles fizeram a pesquisa com ayahuasca na Johns Hopkins, eles usaram a ayahuasca pura. Quando você faz isso em cerimônia, ela é misturada com algo que faz você purgar. Faz você vomitar e sentir-se mal. E possivelmente ter diarreia também. Sim. Não quero isso. Eu sei. Quem quer passar por isso? Sim, isso me incomoda completamente. Algumas pessoas não se importam, mas é feito porque simboliza uma grande libertação. Sim. Isso faz parte do renascimento. Sim, exatamente. Mas você está tomando algo que não precisa. Você poderia simplesmente tomar a ayahuasca e ter o processo mental real sem a purgação. Interessante. Então, quero dizer, eu me ofereceria para Johns Hopkins, mas não para a cerimônia. Então, o que você acha que é a melhor maneira de reprogramar nossa mente subconsciente para nos beneficiar, nos sentirmos mais saudáveis, felizes e completos como seres humanos, em vez de tomar drogas ou psicodélicos? Então eu queria juntar isso com a pesquisa tanto dos monges budistas, quanto do que Amishi Jha fez sobre mindfulness com a Marina Americana. Ela é ótima. Sim, ela os treinou. Então, toda essa pesquisa mostra o impacto de diferentes tipos de meditação no cérebro. Então, antes de chegarmos à meditação, até mesmo esse corpo precisa estar no melhor estado. Sabe? Ele precisa estar limpo, precisa estar polido. E isso significa que você está dormindo o suficiente, está comendo uma dieta realmente rica em nutrientes, com boas gorduras e proteína suficiente, fibra, tudo isso.
Os alimentos de cor escura, que acho que mencionei antes, que você não está sedentário, não necessariamente que você faça muito exercício de alta intensidade, mas que você se mova, respire profundamente, que esteja bem hidratado. Então chegamos à parte da meditação. E a meditação eu lembro que até mesmo da primeira vez que falei sobre isso em um banco, estava pensando, vou me sair bem com isso? Mas as pessoas acharam muito interessante e realmente se tratava de sentar de pernas cruzadas com os olhos fechados e fazer um certo tipo de meditação, seja guiada ou focada na respiração. Então a parte da natureza é que como existimos na paleta da natureza desde que estávamos nas cavernas, a maioria das pessoas acha bonita, a menos que você tenha uma terrível alergia ou algo assim. Quando você passa perto de árvores, particularmente certas árvores que vocês têm muitas aqui em Los Angeles pelo que percebi. Então, pinheiros, abetos, palmeiras, cedros, ciprestes, elas liberam algo chamado fitoncidas, que interagem com seu sistema imunológico e aumentam a liberação de células assassinas naturais que ajudam a combater cânceres. Árvores. Uau! Ficar na natureza pode ajudar a combater o câncer? Sim. Uau! Mas a beleza disso é algo químico acontecendo. Não apenas os produtos químicos que são liberados dessas árvores, mas também estar no ambiente e observá-lo? Sim. Interessante. Sim. Então contemplar a beleza e criar beleza também é importante. Coisas como cantar, tocar um instrumento, dançar, tocar tambor, cantar em coro, porque se você pensar bem, na caverna dançávamos, tocávamos tambor e cantávamos em coro, mas não tínhamos recursos para fazer nada que não fosse essencial para a nossa sobrevivência. Ainda não descobri por quê, mas essas coisas são essenciais para a nossa sobrevivência. Interessante. Sim. Ok, então voltando a, suponho, reprogramar sua mente subconsciente. Comer, dormir. Qual era a outra coisa que você disse? Meditar. Respirar. Bem, eu quero deixar isso por último. As bases físicas são comer, dormir, beber e respirar. Depois, no reino da atenção plena, levamos ao próximo nível, dizendo que não se trata só de meditação, mas de passar tempo na natureza. É contemplar a beleza, é gratidão. Arte. É arte, é música, é dança? Sim. Então, quando não incorporamos um estilo de vida saudável de alimentação, sono, beber água suficiente, respirar, meditar, será mais difícil realizar o que queremos, manifestar e atrair relacionamentos saudáveis. Vamos nos sentir mais estressados, é o que estou ouvindo você dizer. É como comprar uma Ferrari e colocar o combustível errado. Nunca trocar o óleo ou a água e esperar ganhar a Fórmula 1. Certo. Não vai acontecer. Mas como alguém pode saber se está em um estado de energia baixa? E pode parecer tão assustador começar algo novo para melhorar a vida. Eles podem estar em escassez, podem estar lutando em relacionamentos desgastantes, podem estar se sentindo emocionalmente deprimidos, fisicamente deprimidos, financeiramente deprimidos, e estão apenas vivendo um dia de cada vez. Como alguém pode sair de si mesmo quando está em um estado de escassez, ou estado de baixa energia, estado de sofrimento, e entrar em um estado de ser mais belo? Acho que não sou a pessoa certa para responder essa pergunta porque você esteve lá e escreveu o livro sobre isso, que eu li, The Greatness Mindset, com tantas dicas incríveis baseadas na ciência sobre exatamente essa questão. Mas quero dar uma dica bem fácil para as pessoas começarem a fazer hoje, que são os micro-hábitos que mencionei. Então, se você está nesse lugar, e você e eu já estivemos nesse lugar, apenas comece a beber mais água se isso é a única coisa que você pode fazer hoje, você realmente se sentirá melhor. Se estiver hidratado, tente ir para a cama meia hora mais cedo, ou 1 hora mais cedo. Tente apenas fazer 100 passos após a sua refeição. Coisas realmente pequenas, mas esse tipo de coisa. E sabe, sempre digo, mude 10 coisas em 1%, não uma coisa em 10%. Elas se acumulam e fazem você se sentir melhor. E não é sobre ter a casa dos sonhos manifestada de imediato. É sobre se construir até isso.
Por que algumas pessoas manifestam mais rápido que outras? Se algumas sentem, cara, tudo que fazem parece dar certo, rapidamente, e estão tão mais à frente do que eu. Por que parece que algumas pessoas fazem isso mais rápido, enquanto outras estão apenas trabalhando tanto para criar algum impulso positivo em suas vidas? Quer dizer, vou voltar a isso porque com você, sempre gosto de usar analogias esportivas. É prática. Sim, Não há resposta secreta para isso. demora. E considero, mesmo que seja algo que pratico o tempo todo, que posso ter meses no deserto onde nada acontece. E então tenho períodos onde tudo se encaixa. Comecei a dizer aos meus amigos, quando isso acontece, peça tudo o que quiser, porque é como um tempo magnético. Quando você vê que isso já está acontecendo, pense o que eu queria nos últimos meses que não se manifestou, e coloque isso para fora. Você mencionou magnético. Como nos tornamos mais magnéticos para as coisas que desejamos? Quero responder isso em termos de relacionamento, porque sinto que, ao buscar um parceiro, as pessoas geralmente têm uma ideia clara ou uma lista do que querem. Sim, vou fazer uma lista de todas as coisas que quero dessa pessoa, e então vou procurar isso. Ou vou esperar isso acontecer. Mas você já fez uma lista do que tem a oferecer em um relacionamento? Você já verificou se consegue corresponder a tudo o que está pedindo nessa lista? Beleza, manda ver. Eu gosto disso. Acho que se você fizer uma lista, precisa olhar para ela e se perguntar se está oferecendo isso também, porque senão, você não vai conseguir. Precisa ser o padrão que você é. Sim. As coisas que você quer precisam ser seu padrão, senão haverá uma desconexão. Algo não estará certo. Gostei disso. Você vai ficar constantemente decepcionado, porque se uma pessoa super gentil e generosa, que sempre te apoia, descobrir que você não apoia ela, por que irão sair com você? Exatamente. Qual foi o momento mais magnético da sua vida, onde tudo parecia estar a seu favor? Você era um ímã de possibilidades e oportunidades. As pessoas vinham até você. Todos estavam dizendo sim, e as oportunidades estavam surgindo. Quando foi esse momento? Eu diria que tive várias experiências assim, mas elas não duram o ano todo. Como faço um quadro de visualização e de ação todo ano, tive várias vezes que muitas dessas coisas se tornaram realidade, e outras vezes em que não parece que nada está acontecendo. Sério? Sim. Quando você cria um quadro de ação ou um quadro de visualização todo ano, quanto disso geralmente se torna realidade naquele ano ou em algum ano do futuro? Sim. É 20%? É 80%? Diria que 80% vai se tornar realidade dentro de um ano. Uau! Algumas coisas podem ter que passar para o próximo ano. Vou ser sincero com você. Porque você é meu amigo, algumas dessas coisas nunca se concretizaram. Certo. Talvez não fossem para você. Sim, é assim que eu penso. 80% das coisas que você coloca no quadro de visão se tornam realidade dentro de um ano? Sim. Uau! Você coloca uma data específica? Não. Ao lado da coisa que quer. Não, mas sei que estou fazendo isso por esse ano, e algumas delas são vitórias rápidas. Posso colocar muita energia para adiantar, e algumas são coisas maiores para esperar um pouco pela magia do universo. Interessante. E eu também deixo bastante espaço porque o que comecei a perceber é, sabe, quando estou nesse modo de que tudo está se manifestando, às vezes digo, cuidado com o que você deseja. Então, o que também aprendi é que meu cérebro é limitado pelo que pensa que posso obter ou mereço. E assim, quero estar aberta ao fato de que algo pode surgir que ainda não pensei. E por essa razão, deixo espaço. No quadro de visão, então deixará um espaço em branco que é apenas... Tenho coisas que não estão amontoadas. Então há espaço entre elas. Interessante. Vou ter que ir ao seu banheiro e dar uma olhada no seu quadro de visualizações um dia, ver como ele é. Então, quantas coisas você coloca lá? São tipo 20 coisas? Ou são mais como 5 ou 6 coisas grandes? Você mencionou pequenas conquistas também. Isso muda de ano para ano. Teve um ano em que eu tinha uma imagem no meu quadro de visão. O que foi? Era um cavalo bonito, espirrando água. E foi no ano em que eu estava incorporando meu negócio. Então, era tudo sobre estabilidade, lealdade, confiança e uma equipe, mas também causando um pouco de agitação na indústria. Eu gostei disso. Certo, então não era na verdade tipo um monte de gente em um escritório. Isso é a equipe. Como vai parecer e sentir? Era mais uma imagem emocional.
É bem metafórico. Se você viesse ao meu banheiro e olhasse meu quadro de visão, provavelmente não saberia o que tudo significa, mas eu sei. Interessante. Sim. Então não é como, ok, eu quero a casa dos sonhos. Vou colocar a imagem de uma casa, mas pode ser algo que sinta como um lar. Então, com isso eu tive... Você tinha a casa? Eu tinha um interior. Então eu tinha, tipo, um banheiro com uma banheira específica, e velas e tapetes e meio que, não sei como você chama, puffs, sabe? Esses pequenos de couro marroquino. Tipo uma cadeira? É como um banquinho. Ok. Era uma vibe meio que um pouco hippie. Isso representava o lar por um ano. Quando queria espaço ao ar livre, tive uma foto específica de um tipo de casa ao longe. Mas a foto era mais de perto de um jardim. Qual foi a coisa mais incrível que você manifestou que não estava no seu quadro de visão? Que não estava lá. Isso foi um espaço vazio que acabou entrando na sua vida que você nem sonhava, mas você ficou tipo, uau, isso é ainda maior do que eu poderia ter imaginado. Eu não estou inventando, mas participar do seu podcast e depois do Steven foram coisas que eu nunca pensei que aconteceriam comigo. Uau. Eu não os teria colocado porque eu não teria pensado que isso poderia acontecer. Sério? Sim. Bem, se você pensar que entramos em contato pela primeira vez em 2019, quando meu livro foi lançado e você me queria aqui, mas então a pandemia aconteceu e eu não podia. Então aconteceu muito depois. E minha carreira tinha mudado bastante até lá. Você sabe, teve um impacto grande em mim, na minha plataforma e no meu trabalho. Mas eu não tinha, antes do lançamento do livro, dito que queria ir na The School of Greatness, porque pensava que faria apenas alguns podcasts pequenos em Londres. Interessante. O que dizer sim para algo que você nem pensava ser possível faz por você? Você pode se referir a The School of Greatness ou a outra coisa, mas o que dizer sim para algo que você nem pensava em colocar no seu quadro de visão, mas estar aberto às possibilidades do universo de uma oportunidade e dizer sim a isso? O que isso faz por você? O que isso desbloqueia? Então eu acho que isso volta para a razão pela qual eu comecei a deixar espaço no meu quadro, porque isso me fez perceber que coisas melhores do que eu pensava podem acontecer comigo. Isso desbloqueia o seu senso de autoestima, sua autoconfiança, e faz você pensar, ok. E é muito prático porque agora eu posso dizer que já estive neste podcast 2 vezes. Então, se eu abordar outro podcast grande... É mais fácil ser aceita. Exatamente. Claro. Sim. E sobre o lado negativo dos quadros de visualização, e se alguém colocar algo tão grande lá que parece tão irrealista que nunca acontecerá, e colocam lá, sim, eu quero isso. Eu quero esse dinheiro, ou esse relacionamento, ou essa oportunidade, mas não acreditam que são dignos ou merecedores disso. Então dizem que querem, mas realmente não acreditam que são dignos. Isso tem um efeito negativo ou aproxima-os da dignidade de ter realmente a coisa? Tem um exemplo disso que vou compartilhar com você primeiro, e talvez depois possamos decidir juntos se é a resposta para a pergunta. Estava em uma live no Instagram com minha amiga que é muito bem-sucedida na indústria da moda e muito humilde. Ela disse em um momento em que sua carreira estava realmente ganhando força, que seu sonho era ter uma casa nos Hamptons. Agora, você pode imaginar os comentários que começaram a aparecer. Ah, eu também gostaria de uma casa em Hamptons. Certo. Sim, mas ela estava trabalhando incrivelmente duro em uma indústria que era lucrativa o suficiente para que isso fosse realista para ela. Uma possibilidade. E eu estive naquela casa. Quando entrei, pensei, eu sei o que você fez para consegui-la. E que era um sonho pelo qual você trabalhou tanto. Não é da noite para o dia. Não, acho que esse tipo de coisa, realmente para algumas pessoas, leva a decepções. Eu diria que você deveria começar com, eu gostaria de ter minha própria casa. Pode ser apenas um apartamento. Pode não ser uma mansão em Beverly Hills, mas vá passo a passo. Quer dizer, se eu pensar na quantidade de dinheiro que coloquei no meu primeiro quadro de visão quando acabei de parar de ser médica e comecei meu negócio de coach, era realista. E então, quando isso se tornou verdade, pude aumentar o valor ao longo do tempo. Mas se eu tivesse colocado $1 milhão nele, teria falhado. Certo.
Por alguma razão, acho que você vai se dar bem com a Marta. Gostaria que fosse ao programa dela às vezes. Ela tem um dos maiores programas Adoro isso. na América Latina, mas fala inglês também. Ok. Ela falava sobre todas essas coisas, tipo o reino espiritual e tipo experiências de quase morte. A noite toda, ela fica lendo livros e assistindo a vídeos no YouTube sobre experiências de quase morte e o que acontece com o cérebro e coisas assim. Então ela adoraria mergulhar nesse assunto contigo. Fiquei impressionada que você sabia tanto sobre esse assunto. Quando você dorme ao lado de alguém que assiste a isso o dia todo, é tipo, já deu pra mim. Eu consigo ouvir um pouco. Ok, não sei sobre isso, mas vou absorver. Estou aberto a isso. Quero dizer, sou muito grato a você e, portanto, a ela, por você querer ter essa conversa. Ela adoraria tê-la no programa dela se soubesse disso. Quero conectar vocês. Obrigada! Ela já assistiu Vida Após a Morte na Netflix? Acho que sim. Ela assiste a todos esses canais no YouTube sobre isso e está lendo todos os livros. Sim, ela está bem imersa nesse mundo. Vou começar um curso. E ela é quase como uma máscara da mídia, sabe? Com quem ela está se conectando. Eu adoraria falar com ela. Parece que ela poderia realmente me ajudar a entender isso melhor, porque estou nessa jornada. Mas vou começar este curso de geometria sagrada. Talvez eu possa discutir isso com ela. Vamos lá. Que legal. Sim. Quando começa isso? Está em um aplicativo que eu já baixei, mas estou tão ocupada em Los Angeles, quero fazer em casa. Legal. Mas talvez eu faça um no avião. Conectarei vocês duas. Ok. Nossa, o que mais precisamos saber agora? O que mais você acha que as pessoas precisam saber neste momento, para alguém que está ouvindo ou assistindo agora? O que elas precisam saber sobre seu cérebro, sua mente e como o universo funciona para apoiá-las? Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Provavelmente vai ser uma pequena recapitulação, mas acho que é importante fazer isso. Como eu disse no início da pandemia, percebi muito rapidamente dentro de 2 semanas que haveria uma horrível consequência para a saúde mental disso tudo. E então, alguns meses depois, comecei a tentar meio que dizer, sabe, precisa ser uma crise de saúde mental ou poderia ser uma revolução espiritual? E eu nem sei muito bem de onde isso vinha. Era apenas uma frase que eu sempre usava. Eu realmente não tinha muito para substanciar isso. Mas, obviamente, desde então, passei 3 anos meio que sabe, mergulhando nisso pessoalmente para minha própria evolução espiritual. E eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque o que eu realmente gostaria de dizer é, se você está se sentindo perdido e quebrado, se perdeu relacionamentos, se você realmente perdeu pessoas queridas e está em luto, a resposta está realmente no seu cérebro. E há tanto que você pode fazer para se reconectar consigo mesmo, para trazer uma tribo incrível de anjos e apoiadores ao seu redor, e para navegar pelo luto da maneira mais graciosa, além do que você poderia imaginar. E todas as coisas que você fala, e que eu falo, acreditar nisso e testar essa hipótese, porque você vai se sentir melhor. E não há mal algum em tentar. Uau! Você fica preocupada, sendo neurocientista e estando no mundo da ciência, em falar sobre espiritualidade e coisas que essencialmente não podem ser medidas? Você fica preocupada sobre as pessoas levarem você a sério ou sua credibilidade? Ou, você sabe, será que irão rir de mim se falar sobre espiritualidade? Uma das coisas que eu disse antes, porque uma pergunta que sempre me fazem é como sobrevive em um mundo de homens. Como fez um doutorado em neurociência há 30 anos? Não percebia isso como garota. 30 anos atrás? Vamos lá, pare com isso. Não vai me perguntar sobre a minha idade de novo. Isso foi há 7 anos. Qual é? Então eu nunca pensei, tipo, uma garota não deveria fazer isso. Eu estava interessada em tudo da neuro. Então eu ia fazer isso. E se foi um risco quando eu desisti de ser médica e comecei um negócio do nada? Acho que sim. Mas o maior risco para mim seria ficar presa em algo que não me estimulava intelectualmente e não ia me abrir um novo mundo. E algumas pessoas fizeram comentários quando eu escrevi The Source. Tipo, você está preocupada que isso vai afetar sua carreira? Eu sou uma pessoa sem arrependimentos. E agora, mais do que nunca, estou falando sobre coisas propriamente esotéricas. Enquanto The Source eu tinha respaldo científico, e eu genuinamente acredito que vai ajudar as pessoas, e vou encontrar algo,
E me sinto muito guiada, e estou vivendo na confiança no momento. Uau, isso é lindo! Eu quero que as pessoas comprem seu livro. Chama-se The Source e trata realmente dos segredos do universo e da ciência do cérebro, o que eu acho que é uma coisa tão poderosa e também acho tão confusa. O cérebro, a mente, o universo, a espiritualidade. Acho que é confuso para muitas pessoas entenderem, mas você une ciência moderna e sabedoria antiga de uma forma simples para nós entendermos. Então, quero te reconhecer, Tara, por sua consistência e por ouvir o chamado dentro de você. É isso que estou ouvindo você dizer. É como se você tivesse sido chamada a deixar a medicina moderna, acho, e explorar essas novas abordagens. Você foi chamada a colocar sua voz no mundo, chamada a escrever um livro, chamada a continuar explorando geometria sagrada e todas essas coisas diferentes. Então, quero reconhecer você, Tara, por ouvir o chamado. Não importa o que as pessoas pensam ou dizem. E eu não acho que as pessoas estejam te criticando, mas isso pode ser um medo ou preocupação que você tenha. Então, eu te reconheço e quero que as pessoas comprem The Source. Quero que te sigam no Instagram e nas redes sociais. Doutora Tara Swart, em qualquer rede social, você tem várias coisas em que está trabalhando, então elas podem te seguir lá e manter contato com você lá. Quero que as pessoas, se estiverem assistindo ou ouvindo, que deixem um comentário sobre sua maior conclusão. No YouTube, deixem um comentário, mas também deixem um comentário no seu Instagram sobre o que mais ressoou com elas, o que mais falou com elas. Sabe o que querem ouvir mais de você? Então certifique-se de fazer isso no nosso YouTube e no Instagram da Tara também. Há algo mais que podemos fazer para te ajudar hoje? Ah, Lewis, você é tão gentil. Você já fez muito por mim. Mas acho que vou precisar de ajuda com anedotas para esta pesquisa que estou fazendo. Você tem tantos seguidores. Se as pessoas tiverem histórias para compartilhar de experiências assim, eu adoraria ouvi-las. Ok. Onde eles devem mandar mensagem ou manter contato? É te mandando uma DM? É por e-mail ou pelo site? DM é a melhor opção. Sou mais ativa no Instagram. Eles devem te mandar DM sobre as anedotas? Ou comentar nos meus posts também. Legal, incrível. Acho que te perguntei isso da última vez, sobre as 3 verdades, mas vou perguntar novamente, já que você está em um estado energético diferente agora. Estou curioso para saber suas 3 verdades agora. Mas perguntei isso da última vez, se fosse seu último dia. Muitos anos no futuro e você pudesse criar qualquer coisa. Mas por algum motivo, nesse último dia, você tem que levar todo o seu conteúdo consigo. Ninguém terá acesso a esta conversa ou seus livros. Mas pode deixar 3 lições para o mundo de tudo que aprendeu, seja da ciência ou experiências pessoais. Quais seriam essas lições ou 3 verdades para você? Então, na verdade, além de fazer quadros de visão, eu escolho de 1 a 4 palavras a cada ano, que são como palavras que vão me guiar para aquele ano. Então, acho que posso compartilhar essas com você, porque elas serão as mais autênticas possíveis. A primeira é paz. E eu não dou muito significado à palavra. Eu permito que ela se manifeste plenamente em minha vida, mas acho que é definitivamente como paz interior. Mas também paz com as pessoas ao seu redor. E então beleza é grande para mim, já que estou pesquisando a neuroestética. Então, apenas ver coisas bonitas, apreciar as flores, apenas apreciar a beleza em todos ao nosso redor, e então liberdade. E acho que isso está realmente relacionado à última pergunta que você me fez, que é não ter aquele medo de críticas ou ceticismo, e apenas confiar em mim mesmo, e fazer o que realmente quero. Uau! Sim. É interessante. E eu desejo isso para todos, sabe? Esses são meus pensamentos, mas é o que eu desejaria para as pessoas. Sabe, é interessante, nos últimos 4 anos, eu também tenho definido intenções para cada ano, e tenho tido palavras diferentes. Oh, E há 4 anos eram paz, clareza e liberdade. nossa, Paz, clareza e liberdade. eu tinha 4, mas você pediu 3. Então não mencionei a outra, que é a verdade. Isso é como clareza, não é? São bem parecidas. Sim, essas eram minhas intenções. Acho que há 3 anos e meio atrás. Paz, clareza e liberdade. Porque eu não sentia que as tinha. Uau! Então eu estava e eu estava buscando externamente para tê-los, em vez de me transformar neles, me tornando claro, me tornando livre, sendo a paz.
E eu sempre estava procurando coisas externamente em vez de desenvolvê-las internamente. Totalmente igual para mim. Não na mesma intensidade, mas era onde eu estava sentindo que estava chegando perto dessas coisas, mas não conseguia totalmente. Estava apenas pensando. Lutava com algo e pensando que precisava muito de paz nessa área. Então tive um momento de clareza, que foi como: eu dou paz a mim mesmo. A paz não vem de fora. Vamos lá, Tara. Sim, eu sou paz. Isso é lindo. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Então, algo mais que surgiu nas pesquisas recentemente e que se tornou realmente importante para mim é sobre ter um propósito maior do que você mesmo. Fazer algo que não te beneficie diretamente. Algo altruísta. Algo que beneficie os outros. E, obviamente, você obtém um benefício disso, porque te faz sentir bem. Mas é meio que, sua vida é sua vida. Mas se você quer uma vida de grandeza, acho que você tem que fazer algo maior do que apenas algo sobre sua própria vida. Absolutamente. Sim, isso é lindo. É sobre uma vida de serviço. Tara, muito obrigado por estar aqui. Você é incrível. Obrigada. E você muda profundamente a maneira como vê o mundo e o que você precisa, não o que você deseja. Interessante, não é? Você vê? Isso muda tudo porque você percebe que quando você está servindo, quando você cuida dos outros, não necessariamente precisa ter aquela casa grande e o Porsche